Eu vou começar as escalas agora. Nesse instante eu vou passar uma espécie de passo a passo de como que funciona. E depois a gente aprende a fazer as conversões. Beleza? Hoje eu pretendo passar as escalas, definir os calores. Aí amanhã a gente dá uma especificada maior. Aí eu falo diagrama de fases, o que influencia a mudança de fases, a propagação de calor, que é condução, convecção, enfim. Aí a gente dá aquela aprofundada boa, tá? Hoje os conceitos iniciais aí. Então bora lá, vamos falar das escalas termométricas. Então assim, ó, agora vamos entender o porquê disso. Lembra que temperatura a gente mede de forma indireta. Essa palavra é importante. Por que ela é indireta? Porque você não mede velocidade para medir temperatura, que é a definição. Você usa fatores que são influenciados pela temperatura. Tipo, a mudança de cor de um pedaço de ferro pode ser usada? Pode. Né? Ele vai ficando mais rubro, vai ficando mais avermelhado, é porque ele está esquentando. Que mais? A mudança de fase pode ser utilizada também? Pode, né? Então, você tinha sólido, virou líquido, virou vapor, então você está esquentando também. Só que o mais fácil, ou mudança de pressão também pode ser usada, tá? Mudança de resistência elétrica também pode ser utilizada. Só que o mais fácil, o mais visível, é mudança de comprimento. Né? Naquele termômetrozinho que eu falei para vocês, não tem uma substância lá dentro? Sim, geralmente é o quê? Ou é mercúrio ou é álcool, né? O mercúrio mais utilizado, só que ele é um pouco mais perigoso, porque se quebrar o termômetro, uma criança comer mercúrio, já dá pepino, já tem que correr pro médico. O álcool não, né? O álcool a gente tá até acostumado com ele, coitado. Enfim, e aí só a condição, né? Isso eu não vou escrever porque isso é meio bem simples, né? Por que a gente usa essa substância em específico? Porque elas têm um baixo ponto de fusão e um alto ponto de ebulição. Para quê? Para ficar líquido ali dentro. Porque se congelar, aí não vai conseguir subir com essa facilidade. Se virar vapor, aí nem se fala, né? E você vai ficar embaçado, impossivelmente você vai conseguir medir temperatura usando. Então você tem que ter uma alta faixa de líquido, né? Para isso, ó, ponto de fusão baixo e ponto de ebulição mais alto daí, para você ter uma amplitude térmica grande. Mas, enfim, ó, como que a gente monta uma escalinha? São 4 passos a serem seguidos, tá? Sendo que você vai, ó, pega uma grandeza física, que ela seja, ó, proporcional à temperatura. E você saiba como que é essa proporcionalidade. Tipo assim, essa palavra proporção é legal. Porque olha só, ó, imagine que você vai agora no mercado, você compra 1 quilo de arroz, aí você paga R$ 1 milhão. Não, tá quase, né? 10. Só para ser um número redondo. Aí você fala assim, não vou comprar 1 quilo só não, vou comprar 5. 5 quilos de arroz. Quanto que você espera pagar? 50, né? Por quê? Para manter uma proporção. Você multiplicou por 5, aqui também. Imagina que a caixa te fala assim, ó, deu R$ 83. Você vai falar o quê para você? Tá doida? Você fumou, né? Chama o gerente lá. A gerente vem, você, né? Não faz sentido. Então tem que manter uma proporção para que você entenda o que está acontecendo. Então você escolhe uma grandeza que seja proporcional à temperatura. Quais são elas? Ó, que nem eu falei, é mais fácil usar comprimento, né? Porque o comprimento utiliza a dilatação. Só que pode ser também, ó, DDP, que é a diferença de potencial, pode ser pressão, pode ser, enfim, tem várias grandezas que dá pra gente usar. Essas aí são as 3 mais utilizadas. Densidade também, tá? Mas essas aí são as mais fáceis. Então, se você sabe a proporção que muda com a temperatura, você pode usar ela. Que mais? Aí você tem que ter pontos que a gente chama de fixos, só que eles têm que ser correspondentes. Pontos fixos correspondentes. Como assim? Você tem uma escala e você vai transformar em outra. Aí você vai ter que fazer assim, ó, nessa escala vale tanto, nessa outra escala vale tanto. Isso tem que ser conhecido.
né? Só que, importante, ó, pode ser qualquer ponto, qualquer. Mas geralmente, só porque é mais fácil de saber, a gente usa ponto de fusão e ponto de ebulição. Só porque é mais fácil, mas não tem obrigação. Tá? Se ele inventar um gráfico lá, nada a ver, você pegar qualquer ponto, você pode utilizar. Tá? Mas, ó, geralmente é ponto de fusão barra ebulição. Importante a palavra geralmente, tá? Porque daí não é sempre. Depois, para você continuar, o que você faz? Você pega um ponto que é chamado de arbitrário. Se quiser colocar na frente, ó, arbitrário significa qualquer. Tá? A palavra arbitrário significa qualquer. Que é a nossa incógnita. Então aqui você vai colocar, se for na escala Celsius, coloca TC, se for na escala Fahrenheit, coloca TF, se for na escala Kelvin, coloca TK, é a sua incógnita. Então você vai estabelecer uma incógnita que seja equivalente ali em todas as escalinhas. E aí a última, né? Ó, como você sabe a proporção, você vai aplicar essa proporção entre eles. Pode ser em um exercício mais elaborado que seja alguma coisa quadrática, que seja alguma coisa de raiz, que seja alguma coisa de logaritmo. Ele pode fazer isso. Ó, primeiro dia de prova normal, prova da UEM, ele pode inventar uma equação muito doida, tá? Paz, que ele já fez? Ele fez uma equação lá de temperatura usando seno e cosseno. Por quê? Porque daí aparece a matemática, fazer uma interdisciplinaridade. Enem, aí não. Enem é uma equação normalzinha ali para você transformar, tá? Mas primeiro dia de prova, um pouco mais puxado, aí ele pode inventar uma equação esquisita. Aí você vai usar matemática também. Né? Mas geralmente, ó, vou escrever, você vai aplicar o teorema de Tales. Né, que é aquele da proporção, só que o teorema de Tales é válido para relações lineares, né? Você até usa para triângulos ali. Aí quando é quadrático, ele vai te dar alguma proporção, ele vai te dar a equação para que você transforme. Mas se for em relação aos pontos, aí é só montar dessa forma. Beleza? Então, ó, seguindo esse passo a passo aqui, não tem como você não fazer os exercícios de temperatura. Qualquer um. Pode ser com gráfico, pode ser com variação, pode ser com... ele inventando uma historinha, qualquer um você vai conseguir transformar. E você viu que a gente pode, numa aula que é relativamente simples, que é relativamente básica, falar muitos e muitos e muitos conceitos. E vocês, nesse instante da vida, vocês sabem o quanto que é duro, o quanto que é sofrido você fazer uma questão que tenha 5 alternativas, 4 são de contas, 4 você fez, 4 você perdeu 10 minutos, aquela de teoria, aquela que era para ser a mais tranquila, você marcou uma pegadinha. Então, além de perder ponto, você perdeu tempo. Isso que é o duro, né? Então, é legal que a gente vá lembrando conceitos e que nem eu falei, você tem que ir fazendo ligações. Esse que é o legal. Se você faz ligações na sua cabeça, é na hora que você está aprendendo de fato, tá? Não é, de novo, as coisas não são de decorar, as coisas são de aprender. É de fazer sentido. Tem que fazer sentido para que você consiga entender. Então, daqui a pouco eu vou passar aí os pontos mais conhecidos, das escalinhas mais conhecidas. Aí a gente fala aí sobre os calores. Beleza? Vou encerrar a gravação aqui. Parar a gravação.